Uhum. Prontinho. Aí. Já precisava de um favorzinho de vocês. Na última aula de orgânica, nós paramos aonde? Eu sei que a gente começou hidrocarbonetos, mas eu não sei exatamente aonde nós paramos. Eu já estava falando das ramificações. Hum, hum, tá, beleza. Então falta de. Já do ortometa para? Tá. Então é assim, né? Vamos só para a gente organizar. A gente está entrando na terceira aula de compostos orgânicos. Ai, peraí. Nós estamos entrando na terceira aula de compostos orgânicos, sendo que a primeira aula foi praticamente para discutir a questão da hibridização do carbono. Falamos da diferença de carbonos sp3, sp2, sp. Falamos da diferença entre ligação sigma e pi. Falamos da ressonância do benzeno. Tudo isso dentro da aula de hibridização. Aí na segunda aula de compostos, a gente começou a estudar os compostos um pouquinho na parte de estrutura e nomenclatura, sempre atrelando a nomenclatura a hidrocarboneto. Eu vou terminar algumas coisas relacionadas a hidrocarbonetos e nós vamos continuar aí já entrando com as outras funções orgânicas, tá? A ideia é que a gente trabalhe as principais funções, além dos hidrocarbonetos, né, as oxigenadas e algumas das nitrogenadas, tá bem? Bom, é, para a gente concluir a parte de hidrocarboneto, eu quero falar um pouquinho do sistema de nomenclatura nos aromáticos. Nomenclatura e numeração em aromáticos, em derivados do benzeno. O benzeno. Tá. O benzeno, ele é uma molécula bem peculiar, né? Tem a questão do nome, a questão da ressonância, a questão da estabilidade. Muito bem. O benzeno, além de ser uma molécula famosa, ele tem os seus derivados. O que que é um derivado do benzeno? É qualquer molécula que foi produzida a partir disso aqui, ó. Então aqui eu tenho o anel aromático simples, né? São 6 carbonos, 6 hidrogênios, todos os carbonos são do tipo sp2. As ligações simples e duplas, elas são alternadas, tá? E esse aqui é o benzeno. No benzeno, eu tenho quantos hidrogênios? 6. Tá? O hidrocarboneto mais simples é o benzeno que tem 6 hidrogênios. A gente vai discutir lá no segundo semestre algumas reações orgânicas que vão modificar a estrutura do benzeno. Por exemplo, tem uma reação famosa chamada alquilação. Eu já estou colocando alguns nomes para a gente ir se acostumando, tá? Alquilação. Alquilação é um tipo de reação em que você pega um anel aromático e coloca nele um radical, uma ramificação. Você pode colocar um radical metil, um radical etil, qualquer daqueles radicais, daquelas ramificações. Então, por exemplo, eu poderia transformar o benzeno nisso aqui, ó. Pronto. Vamos pegar uma alquilação bem simples, tá? Essas reações, depois a gente vai explicar com detalhes, tá, gente? Como que ela acontece e tal. Mas, grosso modo, essa reação, ela é uma substituição. A gente chama na orgânica de substituição. Por quê? Porque eu tiro um hidrogênio e coloco uma cadeia carbônica, que nesse caso metil. Tá? Aí eu transformei o benzeno, então vamos colocar nomes. Benzeno, benzeno, num outro composto derivado que eu chamo de metilbenzeno. Tá? O metilbenzeno, por sua vez, é um hidrocarboneto conhecido com outro nome. O nome é tolueno, tá? Isso é uma coisa chata na orgânica. Algumas moléculas orgânicas são muito mais conhecidas pelos nomes usuais do que pela nomenclatura oficial. Então, por exemplo, se aparecer no vestibular uma molécula como essa,
existe sim a chance do cara botar tolueno como nome. Então, se você já viu, você sabe. Senão, você não consegue perceber, tá? Agora, imagina o seguinte. Eu vou pegar esse metilbenzeno e vou alquilar novamente. Vê se vocês entendem essa palavra. Eu vou alquilar isso aqui. Ou seja, eu vou tirar um segundo hidrogênio, ok? Aí é que está a historinha da nomenclatura. Por quê? Quando eu pegar este composto e trocar um segundo hidrogênio, eu posso produzir três moléculas diferentes. Veja aqui, ó. Então, vou pegar o tolueno. Isso é uma coisa muito louca na orgânica, gente. Às vezes, quando você vai fazer uma reação orgânica, que, por exemplo, normalmente quando a gente pensa numa reação química, você pensa, um ácido com uma base vai dar sal e água. Sei lá, um ácido com uma base, um sal com uma base pode dar um precipitado. Na orgânica é muito comum que uma mesma reação possa dar vários produtos diferentes. Por exemplo, quando eu pegar esse composto e alquilar de novo, alquilação de novo, eu vou produzir no laboratório uma mistura de três moléculas diferentes. Por exemplo, se na alquilação eu tirar esse hidrogênio daqui, ó, o segundo hidrogênio daqui, eu vou ter esse composto aqui, ó. Ó. Imagina você tirando um hidrogênio bem aqui do ladinho, ó, e trocando por um grupo metil. Pronto, formei esse composto. Agora, nada impede que no processo de alquilação, o hidrogênio que seja substituído seja esse daqui, ó. Então eu teria isso aqui, ó. Teria um segundo composto. Esse aqui, ó. Percebe que eles são moléculas diferentes, tá? E numa terceira possibilidade de alquilação, o grupo metil poderia entrar nesse carbono aqui, ó. Poderia entrar nesse carbono aqui, ó. Então eu teria isso aqui, ó. Esses compostos são muito parecidos, mas não são idênticos, tá certo? Tá, então, toda vez que um benzeno, olha onde eu quero chegar. Toda vez que um benzeno tiver duas ramificações, ou dois substituintes, ou dois radicais, enfim, esses radicais eles poderão estar nas posições 1,2, 1,3 ou 1,4. Pode perceber. Se você fizer a numeração no anel, quando os dois grupos estão em carbonos adjacentes, a numeração fica 1,2. Então, o nome dessa molécula seria 1,2 dimetilbenzeno. Se os grupos estiverem intercalados por um outro carbono, a numeração é 1,3. Então aí ficaria 1,3 dimetil, e aí a numeração benzeno. Ou então, os dois grupos estão em carbonos que estão opostos no anel, carbonos distantes um do outro. Aqui a numeração é 1,4. Então presta atenção nessa frase que eu vou falar agora. Benzenos disubstituídos, benzenos disubstituídos, poderão ter os seus substituintes nas posições 1,2, 1,3 ou 1,4. Se você tentar mudar os grupos de posição no anel, você sempre vai chegar ou em 1,2, ou em 1,3, ou em 1,4. Isso para dois substituintes. Como esses números vão aparecer muitas vezes, o que que a IUPAC resolveu fazer lá, os caras da química orgânica? Resolveu trocar essa numeração por palavras. Por palavras. Então, quando eu precisar
dá nome o benzeno que tem dois grupos, e esses grupos estão nas posições uma do lado da outra, aqui, ó, a gente vai dizer que esses grupos estão na posição orto. Então, o nome fica assim, ó, orto, dimetil, benzeno. Benzeno. Ó, fica assim, orto, aí o nome, dimetilbenzeno. Dimetilbenzeno. Tá? Esse orto, gente, orto significa... Alô? Oi. Orto significa perto. Então, os dois grupos estando nas posições um e 2 estão o mais próximo possível um do outro, tá? A segunda posição, que seria a posição um 3 dos grupos, a gente troca pela palavra meta. Então fica meta, dimetil, benzeno. Benzeno. Posição meta, tá? E quando as ramificações estiverem nas posições um e 4, que seriam as posições onde os grupos estão o mais longe possível um do outro, né? A gente chama de posição para. Para. Para, dimetil, benzeno. Tá? Vocês vão, a gente, ao longo das apresentações, das funções, a gente vai perceber, na verdade, que esse orto, esse meta e esse para não são utilizados só para metil. Pode ser qualquer outra coisa que esteja no anel. Agora, é importante destacar o seguinte: a gente só pode trocar esses números por estas palavras se você estiver dando nome para o benzeno. Esse 1,2 orto não vai servir para qualquer outra coisa. É necessariamente no benzeno, tá? Então, o sistema orto-meta para é exclusivo para benzenos que tenham duas substituições, tá? Vou escrever aqui, ó. O sistema orto-meta para, o sistema orto-meta para é exclusivo para nomenclatura, é exclusivo para nomenclatura de benzenos. Nomenclatura de benzenos. Benzenos. Tá aqui. Beleza? Acho que com isso a gente já tem bastante coisa para fechar a parte de hidrocarbonetos. A gente falou um pouquinho sobre a questão das propriedades e demos uma certa ênfase na parte de nomenclatura, tá? Os detalhes de nomenclatura, gente, a gente só aprende resolvendo mesmo, apresentando as outras funções, tá? Então agora eu vou começar o estudo de outras funções. Estudo de outras funções. Estudo de outras funções. Antes da gente entrar com as funções oxigenadas, eu queria falar sobre uma funçãozinha especial. Agora é assim, qual que vai ser o nosso cronograma? Tirando hidrocarbonetos, a gente tem 10 funções oxigenadas importantes, duas nitrogenadas e uma que tem halogênios. Então, assim, além dos hidrocarbonetos, eu tenho 13 funções orgânicas. Dessas 13 funções, o que a gente precisa saber de básico? Reconhecimento da função, regra básica de nomenclatura e algumas propriedades que sejam mais importantes para cada função. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente caso a caso e destrinchando. A primeira função que eu gosto de trabalhar, que é pós-hidrocarboneto, né, são os derivados halogenados. Tá? Os derivados halogenados, eles têm alguns outros nomes específicos. Você pode encontrar em exercício de orgânica
Além de derivado halogenado, é aleto orgânico, também é um nome. Aletos orgânicos, também é um Professor, nome. O aumenta um pouquinho. que foi isso? Ah, vazou o microfone, né? Ou. Não, estranho. Ou. Ale... Professor, Oi, aumenta a letra um pouco. É mas. derivado o que está escrito aí? Peraí, peraí. A Camila já tinha falado da minha letra. Peraí. Melhorou? Ó, agora melhorou? Ó. Derivados halogenados. Ou. Ah, pelo amor de Deus, é um ou, gente. Vocês são foda também, viu? Aletos de alquila, também é um outro nome, tá? Ou aletos orgânicos. São os três nomes. Aletos orgânicos. Todos esses nomes podem identificar a função que eu vou apresentar para vocês, tá? Bom, primeiro falar dessa palavra halogênio, né? Quando eu falo de halogênio, aleto, eu estou falando de elemento da família 7A. Acabou. Se uma coisa é chamada de derivado, é porque ela é produzida a partir de outro composto. Daí o nome derivado. Então, tipo, o que que é um derivado halogenado? São compostos produzidos pela substituição, substituição em hidrocarbonetos, em hidrocarbonetos. Essa reação ela é bem famosa, tá? E uma outra coisa que vocês vão perceber, tá? Normalmente quando a gente estuda orgânica no cursinho, o que que os materiais normalmente fazem? Eles primeiro apresentam todas as funções orgânicas e depois eles vêm com as reações. A gente vai fazer um pouco diferente. A gente, à medida que vai apresentando as funções, também já vamos conhecendo um pouquinho das reações orgânicas. Porque assim, gente, reação orgânica é foda. Você tem trocentas reações. Se você não fizer um tipo de estudo onde você faça uma repetição disso, você vai acabar esquecendo. Então, à medida que a gente vai apresentando os compostos, a gente já vai falando um pouquinho das reações. Por exemplo, eu já aprendi que tem uma tal de alquilação. Então, tipo, quando você for aprender a alquilação lá no segundo semestre, já não é a primeira vez que você está vendo isso. Um outro tipo de reação famosa é um tipo de reação da qual a alquilação faz parte, né? Chamada substituição. Aqui, eu peguei um hidrocarboneto, tirei um hidrogênio e coloquei um metil, certo? Imaginem que eu faça a mesma coisa com o hidrocarboneto, só que ao invés de eu colocar um metil, eu coloco um cloro, um bromo, um iodo, um elemento da família 7A. Então eu faço isso, ó, isso aqui. Eu pego, por exemplo, o metano, olha lá, CH4, e vou reagir ele com algum composto da família 7. Então, por exemplo, eu posso reagir ele com cloro, com bromo. Eu vou fazer uma cloração. Cloração. Ó, cloração. Esse é o nome que se fala. Cloração do metano. Uma coisa que vocês vão perceber na orgânica. Às vezes a mesma coisa tem quatro nomes diferentes. Por exemplo, você vai ouvir cloração do metano, você vai ouvir halogenação do metano. Halogenação seria um termo mais genérico. Está dizendo que ele vai reagir com o cara da 7A. Se eu quiser especificar quem é o cara, aí eu falo, é uma cloração, tá? Essa reação, gente, ela acontece na presença de radiação ultravioleta.
Ela é uma reação bem difícil de acontecer na vida prática. Por quê? Composto só tem ligação sigma, tá vendo? Ó? Então, quebrar uma molécula de alcano, quebrar uma molécula com ligações sigmas, vai necessitar de muita energia. Então, reações de halogenação, em geral, são reações que ocorrem com radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, tipo assim, você pega as duas substâncias, coloca dentro de um recipiente, no caso, o metano e o cloro são gases, você coloca dentro do recipiente, liga uma luz ultravioleta e deixa o bagulho reagir. A luz ultravioleta, ela vai se encarregar de quebrar ligações. Ela vai quebrar ligações CH, tá vendo aqui, ó? E vai quebrar ligações cloro-cloro. E aí vai acontecer isso aqui, ó, no final das histórias. Isso não é uma dupla troca, tá bom? Isso não é uma dupla troca, embora pareça. Ó, ela não é uma dupla troca, gente, porque dupla troca é uma reação exclusiva de eletrólito, ácido, base e sal. Mas ela tem uma troca de átomos também, ó. Vê, o que aconteceu com o metano? Ele perdeu um hidrogênio e veio o que para ele? Um cloro. Esse hidrogênio que saiu do metano, ele foi combinado com o cloro para formar HCl. Tá vendo? Essa é uma reação bem típica de substituição. Por que que eu estou contando tudo isso para vocês, além de que eu já falei? Porque se você entende isso, você entende o nome do composto. Todo derivado halogenado vai ter um nome muito parecido com o hidrocarboneto que lhe deu origem. Vou repetir essa frase, ó. Todo derivado halogenado vai ter um nome parecido com o hidrocarboneto que lhe deu origem. O hidrocarboneto que deu origem a esse composto não foi o metano? Então você vai chamar isso aqui de clorometano. Acabou. Clorometano. Você vai dar o nome do hidrocarboneto original mais o halogênio que está ali. Você vai escrever assim, ó. Cloro, metano. Aqui, ó. Tá? Cuidado para nomenclaturas usuais. Qual é o nome que eu dou para o CH3 quando ele está na forma de ramificações? Metil. Então, existe uma possibilidade aqui que não é nomenclatura oficial, mas é aceita, que ao invés de você dar o nome desse jeito aqui, você escreve assim, ó, cloreto de metila. Ô, gente, cuidado com esse jeito de dar nome, tá? Sabe por quê? Para um aluno menos avisado, isso aqui parece o nome de um sal. Cloreto de sódio, cloreto de lítio, cloreto de cálcio, cloreto de metila. Como que você, na hora da prova, lê para esse nome e fala, isso não é um sal? Metila não é cátion. Então, cuidado. Cloreto de etila, cloreto de propila, cloreto de fenila, cloreto de benzila. Tudo nome orgânico. Agora, se vem lá, cloreto de magnésio, entendem? Cloreto de cálcio, cloreto de ferro. Aí você está falando de sal. Cuidado com essa maldição do cloreto, tá? Professor, mas você chamou ele de clorometano porque você sabe que ele veio do metano. Isso. E se você não souber de onde ele veio? Você sempre vai saber de onde ele veio. Por exemplo, imagina que você precise dar nome para isso aqui, ó. Pronto. Olha para esse composto. Qual foi o composto que, quando recebeu bromo, formou isso aqui? Tem uma coisa, presta atenção no que eu vou falar agora. Tem uma coisa na orgânica chamada retrossíntese, que é um raciocínio que você tem que desenvolver. O que é uma retrossíntese? É você olhar para uma molécula e imaginar que molécula reagiu e formou ela.
Então, tenta imaginar que molécula você reagiria para produzir isso aqui, ó. Que hidrocarboneto você colocaria ali para reagir e formar aquilo? Não é o propano? Então, esse é o bromopropano. Você vai dar nome para o composto assim, ó. Met et prop. Como ele é um derivado de hidrocarboneto, o nome dele é igual do hidrocarboneto de origem, propano. 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 A única diferença é que no carbono do meio eu tenho um bromo. Então eu vou escrever 2 bromo propano. Vê se faz sentido isso. Tá bom? Ou, agora eu quero ver. Ou brometo do quê? Da Silva? Brometo de. Isso. Que ramificação é essa? Isopropil. Isopropil. Então é o isopropila. Propila. Tem algum derivado halogenado famoso que a gente deva conhecer? Tem 2. Esses que eu vou colocar aqui são famosos. Hã? É. Tomei uma bronca agora há pouco, vocês viram, né? Caralho! A letra. Ó, vai ficando pequena a letra, né? Ó, 2 famosos, tá? Ó, esses 2 são famosos. São hidrocarbonetos derivados, né? Ó, esse aqui é o diclorometano. Diclorometano. E esse aqui é o primo dele, ó, o triclorometano. Eles são muito famosos, pessoal. Triclorometano. Eles são muito usados na indústria como solventes. Uma coisa que a gente precisa perceber aqui, gente, é que esses compostos derivados halogenados, eles são pouquíssimo polares. São praticamente apolares. Eles são muito parecidos do ponto de vista de polaridade, tá? São muito parecidos com hidrocarbonetos. Então, quando a gente pensa nesse tipo de composto, a gente pensa em compostos apolares, líquidos e voláteis, tá? Então, eles são compostos pouco polares, pouco polares. Então, por exemplo, você não vai ter composto como esse dissolvendo na água, de jeito nenhum. Eles têm pressão de vapor alta. Olha como eu estou escrevendo isso, ó. Pressão de vapor alta, volátil, tá bem? As interações moleculares que existem nesses compostos são de que tipo? Olha, se os caras são pouco polar, gente, é dipolo induzido, tá? Interações de dipolo induzido. De dipolo induzido, tá bom? E uma aplicação para eles é essa que eu falei, né? Eles são usados bastante na indústria de solventes, tá? Beleza? Quando você quer dissolver uma coisa que não dissolve na água, então, por exemplo, onde que os caras usam bastante esses solventes? Na indústria de extração. Sabe aqueles óleos essenciais do terra? Não só do terra, mas outros óleos. Aquela substância, se você já usou aquele óleo ou já sentiu ele na pele, você viu que ele é bem oleoso mesmo, é uma coisa bem viscosa. Aquilo está dentro da planta. Aquilo é um óleo essencial que a planta produz, geralmente para atrair agente polinizador, passarinho, bicho. É para isso que tem aquele óleo. Só que como que os caras fazem para tirar aquele óleo de dentro da planta, sendo que aquilo não dissolve na água?
você normalmente faz uma extração. Nessa extração, o que que eles fazem? Eles pegam lá um vegetal, por exemplo, vou extrair o óleo da canela. Então, eles pegam lá uma amostra de canela, uma quantidade de canela, macera, adiciona um solvente com a polaridade baixa e deixa aquilo de molho um tempo. Conforme o solvente vai entrando ali na planta, ele vai extraindo as substâncias de baixa polaridade. E aí você evapora o solvente. Quando você evapora o solvente, você tem só o óleo. Por isso que aqueles óleos são caros. Vocês já viram, né? Os óleos, assim, um frasquinho tipo 70, 80 reais. Por quê? Porque para extrair aquilo da planta é muito difícil. Tipo, gente, para fazer um frasquinho daquele ali de óleo, você pode colocar ali uns 40 quilos de planta. É muito, muito difícil de extrair. Porque a planta produz esse óleo em quantidade muito pequena. São microgramas. Então, para você conseguir juntar ali, tipo, 3, 4 graminhas, é caro pra caramba, tá? Então, para quem compra óleo na Doterra, tipo eu, por exemplo, não reclama do preço, tá? Não reclama. Tudo bem que a Doterra é bem mais cara. Você consegue uns óleo cabrito por aí no mercado negro. Um óleo de THC. Ah, não entendi? É o metano. Porque assim, o que que a gente faz aqui? Que é detalhe da substituição. Você pode fazer quantas substituições você quiser. Então, por exemplo, eu posso pegar o metano, aí produzir o clorometano. Aí eu pego o clorometano e cloro ele de novo. Ele vira o dicloro. E depois o tricloro. Tá? Beleza? Oi. Tem um tetraclorometano. Aliás, foi até legal você ter falado, tem uma curiosidade sobre esse composto aqui, ó. Esse composto aqui, ó, pela nomenclatura da IUPAC, ele vai vir com tetraclorometano. Eu posso chamá-lo também de tetracloreto de metila ou tetracloreto de carbono. Você já ouviu alguma coisa sobre ele, não? Na ótica? Não? Cara, esse composto ele é muito curioso. O tetracloreto de carbono ele é um líquido incolor, tá? Então, se você colocar ele num copo, você vai achar que é água. Só que ele tem uma particularidade. Ele tem um índice de refração igual ao do vidro. Igual. Então, acontece uma coisa muito louca. É uma experiência, tá? Pode procurar no YouTube. O cara pega um becker grandão e enche o becker de tetracloreto de carbono. Enche. Aí ele pega um copo e enfia dentro do recipiente. O copo desaparece. A hora que o copo vai entrando no líquido, ele vai sumindo o copo. E aí a explicação para isso é por que você não vê o copo dentro do líquido. Porque o índice de refração do líquido é igual ao do vidro. Quando a luz entra no sistema, ela não sofre desvio nenhum. Quando você põe uma coisa dentro da água e você enxerga aquela coisa, você está enxergando por refração. Agora, se você colocar um objeto que tem o mesmo índice de refração do líquido que você está colocando, você não vê ele lá dentro. Então, vou escrever aqui, ó, tetracloreto de carbono, mesmo índice de refração do vidro. Depois procura no YouTube, tá? Experiência do índice de refração. Não é para procurar agora. Tudo distrai, né, vocês? Ai, foda a aula, foda-se a aula, vou procurar no YouTube, vai. Tá bom? De propriedades físicas, gente, o que vocês precisam saber deles é isso, tá? Eles são compostos pouco polares, geralmente têm volatilidade alta e interação de polo induzido, tá? É isso. Bom, derivado halogenado foi. Próxima função. Agora a gente começa com as funções oxigenadas, tá? E aí vem uma penca delas. Funções com oxigênio. Aqui a gente tem 10, tá, gente? Eu vou falar de 10. 10 funções oxigenadas. Bom, as primeiras vão aparecer com a hidroxila. Função álcool. Função álcool.
A gente chama na orgânica de álcool qualquer composto que tenha o grupo hidroxila, o grupo OH, ligado a um carbono necessariamente sp3. A gente chamar um composto de álcool, o OH precisa estar ligado no sp3. Lembrando que o carbono sp3 é o carbono que faz 4 ligações simples. Bom, primeiras coisas que eu preciso falar aqui, que são as que às vezes acontecem erros bem assim. O álcool é uma base? Não. O álcool não é uma base. Professor, mas por que que o álcool não é uma base se ele tem a definição de base não tem nada a ver com ter hidroxila. Alô? Posto... Alô? Por que que o NaOH é uma base? Solta hidroxila. Ele solta, ele dissocia. Então, tipo assim, para um composto ser base, não adianta ele ter o OH, ele tem que dissociar. E só dissocia coisas iônicas. Então, pelo amor de Deus, o álcool não é base porque ele nem dissocia, ele não é nem eletrólito. Não, não, tá? Beleza. Ahn, Tendo o OH ligado a um carbono saturado, eu tenho álcool. Na nomenclatura, a gente vai usar o sufixo "ol", clássico de álcool, né? O sufixo para hidrocarboneto eu uso até o derivado de hidrocarboneto, aqui eu já não uso mais. Já apareceram os grupos funcionais, tá? Beleza? Propriedades físico-químicas. Antes da gente colocar exemplos. Propriedades físico-químicas de álcoois. Bom, mais importante de todas por conta do grupo hidroxila. Interação por ponte de hidrogênio. Interações moleculares. Isso aqui é mais importante do que saber nome de álcool. Ahn, a gente pode ir um pouquinho mais profundo, tá, gente? Vamos aprofundar um pouquinho mais. As interações moleculares dos álcoois são pontes de hidrogênio, mas eu também posso dizer, pessoal, que as moléculas de álcool interagem por dipolo induzido. Por quê? Por que a gente pode falar que álcool interage por ponte de hidrogênio e dipolo induzido? O que interage por ponte de hidrogênio é o grupo hidroxila. Então, quem interage por ponte de hidrogênio, gente, é o OH. Mas o álcool não tem uma cadeia carbônica? Se o álcool tem uma cadeia carbônica, ele também interage por dipolo induzido. Cadeia carbônica. Ok? Agora vamos pensar um pouco sobre isto. Quer dizer, então, que o álcool tem uma parte polar e uma parte apolar. Tá bom. Se ele tem uma parte polar e apolar, o que que a gente pode dizer sobre solubilidade em água? O que que vocês acham? Posso dizer que o álcool é solúvel na água, insolúvel? Depende. Depende de algumas questões. Tem duas coisas que vão importar diretamente se o álcool é solúvel na água ou não. Primeiro, quantas hidroxilas ele tem. Quanto mais hidroxilas tiver na molécula do álcool, mais solúvel ele será na água. E o que que contaria contra a solubilidade em água? O tamanho da cadeia. Mas que merda. Desculpa. A gente pode dizer o seguinte:
A lipofilicidade de um álcool cresce com o tamanho da cadeia. Vê se isso faz sentido para o que eu estou falando. A lipofilicidade de um álcool aumenta de acordo com o tamanho da cadeia. Por quê? Se a cadeia for grande, o que vai predominar são as polares, não é? Ele perde solubilidade na água. Então, por exemplo, um álcool de cadeia pequena é solúvel na água. Um álcool que tem, por exemplo, 7, 8, 9 carbonos, dificilmente vai ser solúvel na água. Então, vou escrever aqui, ó, solubilidade, hidrofilicidade, depende do número de hidroxilas, número de OHs. Você quer ver um álcool muito famoso que é hidrofílico pra cacete? Glicerina. Glicerina. Para que glicerina? Você usa no shampoo, você usa no creme hidratante da pele, você usa no condicionador, você usa até no panetone. Você come glicerina. A glicerina na indústria de alimentos, ela é um umectante. Adivinha para que serve um umectante? Para pouquinhas. Quando você, por exemplo, corta um panetone, que ele está recém-feito, ele não é extremamente macio. Essa maciez da massa, ela é conseguida fazendo com que a massa não perca muita água. Então imagina, o panetone foi produzido ali, a massa vai para o forno, é embalado, essa massa tende a ressecar. Para ela não ressecar, os caras misturam na massa substâncias capazes de absorver água por pontos de hidrogênio. E uma das substâncias que se usa é a glicerina, tá? Nos shampoos, nos condicionadores, é usado para hidratante, para reter água no cabelo, para reter água na pele, tá? Depois a gente vai mostrar algumas fórmulas, aí vocês vão ver. Então, ó, a glicerina é um álcool bom para misturar na água porque ele tem várias hidroxilas. Por outro lado, você tem os álcoois lipofílicos. Lipofilicidade. Lipofilicidade. O que vai contar para a lipofilicidade de um álcool é o tamanho da cadeia. Tamanho da cadeia. Álcoois lipofílicos são álcoois de cadeia longa. Tá? Beleza? Perguntas aqui. Fala, o que você ia perguntar? Você levantou a mão? É. Morre. Morre. Você não vai beber glicerina, né? Por favor, não faça isso. É uma coisa é ter um pouquinho, né? No panetone, né? Glicerina é tóxica. Eu adoro essas perguntas. O que acontece se a gente comer as coisas? Morre. Morre. Vamos pegar alguns exemplos. Ah, outra coisa. Lembra que eu falei que o álcool não libera OH? Será que ele libera H+? Também não. O álcool é um composto, gente, e aqui a gente vai entrar num terreno um pouco delicado. Na química orgânica, existem algumas funções que não são ácidas nem bases, mas têm comportamento de ácido e base. Então, uma das coisas que a gente faz. Agora acabou de vez? Não. Uma das coisas que a gente vai discutir à medida que for apresentando as funções é o caráter ácido-base. Tá? Vocês viram que no caso dos hidrocarbonetos, derivados halogenados, eu nem discuti esse caráter ácido-base. Isso significa que a molécula não tem caráter ácido-base. No caso dos álcoois, eu vou dizer que eles têm caráter neutro também. Caráter, caráter neutro. O que eu quero dizer com isso? Se você colocar o composto na água, ele não vai nem liberar H+, nem liberar o H-. Ele não ioniza, nem se comportando como um ácido, nem como uma base, tá? Então vou escrever aqui, ó, caráter neutro em solução aquosa. Em solução
aquosa, tá? A gente vai ver, por exemplo, que nos fenóis isso já não acontece. O fenol já tem um caráter ácido, tá? Mas a gente vai falando aí. Bom, quais são os álcoois famosos? Alguns exemplos de álcoois famosos. Claro que a gente não pode deixar de falar desse aqui. Claro que a gente não pode deixar de falar desse aqui. Alô? Tá? Esses, claro, são os mais importantes, tá? Eu vou citar aqui também um outro. Ah, 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 ah. Uhum. Aqui, aqui e aqui. Opa, aqui, ó. Esse aqui é um poliol, ó. Poliol, poliol, tá? Gente, a nomenclatura de álcoois, ela pode ser feita de duas maneiras diferentes. Nomenclatura IUPAC. Metanol, usando aquela ideia, né? Peraí, deixa eu aumentar a letra, peraí. Ó, metanol. Aqui eu estou usando aquela regra. O prefixo associado a um carbono, met. Como o carbono só está fazendo ligação simples, an, e a terminação ol para para álcool, tá? Ou então, que é o nome mais usado, a gente pode usar o oficial, a gente pode fazer assim, ó. Escreve álcool e coloca o nome da ramificação. Esse é um álcool cujo OH está ligado ao metil. Então eu vou dizer álcool metílico. Álcool metílico, tá? Que é usado como combustível. Não é biocombustível, não é produzido a partir de biomassa, mas é um álcool usado como combustível, principalmente nos Estados Unidos, tá? Esse é o nosso querido, né? Esse aqui, todo ano cai alguma questão de etanol. Ou sobre termoquímica na combustão, ou uma reação que o álcool sofre, ou na biologia falando de fermentação alcoólica. Tem algumas moléculas que você precisa saber basicamente tudo sobre elas. O metanol é uma delas, né? O etanol, perdão. Alô? Etanol, produzido a partir de fermentação alcoólica, né? A gente pode usar o que para produzir etanol? Etanol? Cana, batata, mandioca, arroz, beterraba. Qualquer tipo de vegetal rico em carboidrato pode ser usado para produzir etanol, tá? Milho, nos Estados Unidos se usa milho para produzir o etanol deles, tá? Beleza? Arroz, já falei arroz. Aqui, álcool etílico. Álcool etílico. Indústria de alimentos, né, na produção de bebidas alcoólicas e energia. Esse aqui é a glicerina, que eu tinha apresentado para vocês agora há pouco ali, estava falando da glicerina, né? Que eu tinha falado que é um poliol, tá? Quando a gente vai dar nome para polióis, como por exemplo isso aqui, como que a gente faz? A gente vai dar o nome e o PAC, né? Então é 1, 2, 3, prop, prop. Eu preciso dizer que a molécula tem 3 hidroxilas. Pela IUPAC, a presença da hidroxila vem na forma de sufixo, né? Então, se eu tenho 3 OHs, eu vou escrever assim, ó, propan triol. Eu faço assim, ó, prop, as ligações simples, né, do carbono, dos carbonos, então eu uso an. E aí eu vou dizer que os 3 OHs triol, né, estão um ligado em cada carbono. Então eu vou colocar aqui, ó, olha que esquisito que fica o nome desse negócio. Propan 1,2,3 triol, tá? Também conhecida como glicerina ou glicerol. Biologia gosta de usar glicerol, tá?
O nosso corpo produz glicerina toda vez que você digere uma molécula de lipídio. Toda vez que você digere uma gordura, ela te dá, né, o processo digestório da gordura vai te dar ácidos graxos e essa molécula aqui, que é o glicerol, tá? Beleza? De álcool é isso, tá? Nossa, tá abafado aqui. Hum. Fenol, 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 fenol. Alô? Fenóis, gente. Diferença entre álcool e fenol é aonde a hidroxila está ligada. Num álcool, hidroxila ligada a carbono sp3. Num fenol, hidroxila ligada a anel aromático. Pronto. Isso é um fenol. Então, assim, o fenol, uma linguagem meio grosseirinha, assim, no sentido seria o álcool, é um álcool aromático. Só que vocês vão perceber que ele não tem as mesmas propriedades de álcool, tá? Por exemplo, os fenóis, eles já não são compostos tão solúveis em água quanto os álcoois. E é fácil você justificar. O fenol é um derivado do benzeno. Então, tipo assim, ele tem uma cadeia carbônica de 6 carbonos. A hidroxila faz ele se dissolver um pouquinho na água, sim. Mas, por exemplo, comparar isto com o etanol, comparar com o metanol, compostos de cadeia menor, o álcool ele leva vantagem, tá? Beleza? O que a gente pode destacar de propriedades de fenol antes da gente falar do nome? Bom, ele é um composto menos hidrofílico se comparado com álcoois, menos hidrofílico se comparado com álcool. Embora a molécula de fenol ela possa interagir tanto com água quanto com óleo. Essa parte da molécula, a hidroxila, faz ligação de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio. Hidrogênio. Então o álcool ele tem lá uma certa solubilidade na água, sim. Tá? Eu acredito que uma hora ou outra vai aparecer alguma questão sobre fenol esse ano por conta do acidente que ocorreu com o menino que morreu lá, né? O cara foi fazer o peeling de fenol e bateu as botas. O fenol é extremamente venenoso. Vocês já ouviram falar de uma substância chamada criolina? Criolina é feita de fenol. É uma substância extremamente venenosa. A gente usa para desinfetar a pia de banheiro, tá? É a mesma substância que o cara usou, só que numa concentração menor, né? Então ele é citotóxico, ele mata as células. Então pode ser que algum vestibular use esse episódio para criar uma questão sobre fenol. Então, ó, o fenol ele tem essa hidroxila que faz ponte de hidrogênio, mas ele também tem um anel. O anel faz o fenol interagir por dipolo induzido. Então, ó, dipolo induzido, tá bem? Então, eu posso, por exemplo, prever que uma molécula como essa pode ser solúvel na água, sim, e também solúvel em alguma coisa apolar também, por conta dessa capacidade, tá? Outra coisa que é novidade aqui, o fenol, ele tem uma hidroxila parecida com a do álcool, né? Só que essa hidroxila ela tem um comportamento especial. Os fenóis, os fenóis
possuem caráter ácido em água. Caráter ácido em água. Olha como as coisas são diferentes, cara. Tipo, o pessoal fala, ah, química é exatas. Não é, cara. Aqui, ó, o álcool tem OH e não tem um caráter ácido nem básico. O fenol, ele tem um caráter em água. Faltou aqui, ácido. Ácido. Isso quer dizer que quando você põe ele na água, ele libera H+. E o H+ que ele libera, gente, é exatamente o hidrogênio da hidroxila. Exatamente o hidrogênio da hidroxila. Eu vou representar aqui o que acontece com ele, ó. Então, eu peguei lá um fenol, tá? Um fenolzinho mais simples que tem. E aí eu vou colocar ele em contato com água. Vocês lembram que na teoria que a gente estudou de ácido e base, a gente considerou que no processo de ionização, o hidrogênio que sai do ácido, ele é transferido para a água. E o que vai acontecer aqui é exatamente isso. A hidroxila do fenol, o hidrogênio do fenol, ele é ionizável. Ou seja, ele é suscetível de virar H+. Quando eu ponho na água, o fenol perde o H+, esse H+ é transferido para a água, e aí a água vai se transformar nisso aqui, ó. Opa. Aquele famoso íon, né? Olha ele aqui, ó. O íon H3O+, ó, tá vendo? E o que que vai acontecer com a molécula do fenol? O que que acontece com o ácido quando ele perde um H+? Ele vira um ânion. Tipo, o que que acontece com o HCl quando ele perde H+? Ah, ele vira Cl-. Então, o fenol vai virar um íon negativo. Olha o que vai acontecer com ele, gente. Muito esquisito, ó. Ó, um ânion. Esse é o ânion originado da ionização de um fenol. É um ânion originado da ionização de um fenol. Tá ali. Ele é um ácido bem fraco, tá? Ele tem uma força menor que a do ácido acético. Um pouquinho menor que a do ácido acético, mas ele é um ácido. Então, por exemplo, se você colocar fenol na água e medir o pH dessa água, ele vai dar abaixo de 7, tá? Por conta desse processo de ionização. Bom, como que eu dou nome para fenóis? A regra da IUPAC, ela pede para você simplesmente fazer o seguinte: como todo fenol tem uma hidroxila ligada a um benzeno, a nomenclatura do fenol vai ser hidroxibenzeno. Quem tá ligando aí? Alguém tá ligando? Tá ligando para quem? Tadinha. Não, eu sei, né? Se quiser deixar ela, pode ficar falando com ela aí. Não, não. Sua mãe acha que tá tendo um tiroteio aqui. O que foi? Nossa, que curiosidade, velho. Você não tem nada para fazer? Chat Guru não tá lotado lá? Chat Guru não tem cheio de atendimento para vocês fazerem? Ah, velho. Puta, cara, é foda. Os negros não tem o que fazer, fica aqui no saco, né? Ai, a Priscila faz falta nesse ponto, viu? Bota os caras pra trabalhar, ela vem com o chicotinho. Pode ver, quando ela tá, eles estão tudo pianinho, tá? Ahn, oi.
Ah, não, cara. Tá bom, vamos lá. O que que acontece? Tem uma teoria que tenta explicar por que que os ácidos são fortes e outros são fracos, né? Porque, tipo assim, é uma coisa estranha. Ah, o HCl é forte, o HF é médio. Então, uma das teorias que tenta explicar a força de um ácido é o seguinte: não sei se você lembra que quando a gente estudou ácido, lá na inorgânica, eu tinha falado que todo o processo de ionização é reversível. Isso acontece com qualquer composto que tem caráter ácido. Se o sistema, se o processo de ionização é reversível, quer dizer que num equilíbrio você pode ter mais produto ou mais reagente. Tudo vai depender da constante de equilíbrio. Então, por exemplo, se você tem um equilíbrio com uma constante alta, quer dizer que quando isso aqui entrar em equilíbrio, você tem bastante produto. Ou seja, o ácido vai ser forte. E o que que eles falam que faz com que um ácido seja forte? Todo ácido, quando ioniza, ele vai liberar um ânion. E o que que a teoria diz? Quanto mais estável for o ânion produzido, maior é a chance dele se formar. Então, tipo assim, né? Como que eu poderia generalizar isso? E aí depois a gente explica a história do álcool, tá? Só compartilhando com o pessoal de casa, a pergunta que fizeram aqui na sala foi a seguinte: por que que o hidrogênio do álcool não sai e o do fenol sai? Essa é a pergunta. Então é assim, ó, eu vou generalizar. Toda ionização do ácido é assim, e ela é reversível. Tá. Esse ânion, ele pode ser um ânion mais estável ou menos estável. Isso vai depender de alguns fatores. O que que a química desse assunto fala? Se o ânion for estável, significa que ele é mais fácil de ser produzido. Se ele é mais fácil de ser produzido, eu vou produzir bastante dele. Consequentemente, o ácido é forte. Se o ânion for instável, esse ânion quer dizer que ele é difícil de ser produzido. Se ele é difícil, alô? Se ele é difícil de ser produzido, quer dizer que esse equilíbrio não vai produzir tanto ele. Então eu tenho ácido fraco. Então, resumindo, quanto maior a estabilidade do ânion X-, X-, completa a frase? Mais forte é o ácido que o gerou, vírgula. Mais forte será o ácido que o gerou, que o gerou. Tá bom. Agora, isso é um princípio que você tem que saber para poder explicar. Agora vamos imaginar duas situações hipotéticas. Primeira situação, eu vou pegar uma molécula de metanol e vou simular ele se comportando como ácido. Então imaginem, por exemplo, um metanol fazendo isso aqui na água, ó. Eu vou formar isso aqui, ó, H3O mais. Tudo bem? Se o metanol fosse um ácido, ao ionizar na água, ele formaria esse ânion. Como que é o nome desse ânion? Ele chama metóxi. É daqui que vem o nome de éter. Só que se chama metóxi. Metóxi. O ânion metóxi, ele dentro da orgânica, ele é considerado um ânion instável. Instável. Não tem nada que faça esse ânion ser estabilizável. E isso é um outro detalhe que eu vou comentar daqui a pouquinho. Porque você fala assim, Danilo, mas como que você sabe que ele é instável? Você só vai descobrir que ele é instável quando eu te contar a história do outro íon. Então, ele é um ânion
instável. Se ele é um ânion instável, ele é difícil de ser produzido. Então isso aqui não acontece na água. Não acontece. Então isso aqui não ocorre. Ó, tem uma coisa aqui, é que, puta, esse assunto ele é tão foda que eu tenho um pouco de medo de ficar falando nele. Eu não estou dizendo que o álcool não perde hidrogênio, eu estou dizendo que ele não perde para a água. Dependendo do que eu botar aqui, pode ser que ele consiga arrancar o hidrogênio do álcool. Na água, isso não acontece. Aliás, se isso acontecesse na água, a gente diria que o álcool é um eletrólito, e ele não é. Tá bom. Agora, quando eu for colocar o fenol na água, a equação de ionização, ela vai gerar um ânion. O ânion é o O menos aqui, né? Ó, mais, ó, tá? Esse aqui é o ânion. Esse ânion, ele chama fenolato. Então, calma aí. Esse aqui é estável. Em alguns casos é, mas aqui não. Aqui tem uma coisa que você tem que ficar sabendo. Vocês lembram que no anel tinha uma tal de ressonância com as duplas? Né? A ressonância das duplas basicamente falava para gente que essas duplas ficam se movimentando no anel. O que que acontece quando esse ânion é produzido? Tá vendo que no momento que o ânion é produzido, o oxigênio fica com uma carga negativa? Essa carga negativa, ela entra em ressonância junto com as duplas. E o que acontece no momento em que a carga negativa entra em ressonância com as duplas é que essa carga negativa ela fica espalhada pela molécula. É como se eu conseguisse pegar uma carga negativa e distribuísse ela por toda a molécula. Essa distribuição de carga, esse espalhamento de carga dentro da molécula deixa a molécula mais estável. As moléculas, elas não gostam de ter cargas presas num dado lugar. Se a carga de uma molécula puder se locomover, isso é um fator estabilizador para ela. Então, a ressonância do anel torna essa carga espalhável, digamos assim. E a partir do momento que eu espalho a carga, eu estabilizo o íon. Então, a ressonância é um fator de estabilização de íons. Por isso que os fenóis são ácidos. No álcool, essa carga ela não tem para onde andar, porque o álcool não tem como espalhar a carga por ressonância. Então, a gente fala, nesse caso, que é um fator de estabilização por espalhamento de carga. Tá? Existem outras situações que vão aparecer lá na frente que a gente comenta também, tá? Por isso explica por que que o fenol é ácido e o álcool não. Tá? Ah, tá, deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Ok. Ah, esqueci de falar uma coisa, peraí. Antes de sair fora de fenol. Ninguém usa essa merda aqui, ó. Ninguém usa. Ninguém usa esse tipo de nome, embora seja o nome oficial da IUPAC. A IUPAC autoriza que você troque esta palavra simplesmente por fenol. Então, cuidado, porque a palavra fenol, ela se refere à função orgânica e ao composto. Então, tipo, este fenol se chama fenol. Entende o que eu estou falando? Este fenol se chama fenol. É claro que existem outros fenóis. Vamos colocar aqui, ó. Outros fenóis. Vou colocar uns três aqui para a gente treinar um pouquinho de nomenclatura.
Não, já foi ali. Já foi ali. Aqui. Ó, vamos brincar um pouquinho com a nomenclatura de fenol, tá? Coloquei aqui 3 fenóis. Só que fenóis que têm outras coisas no anel além do OH, tá? Eu vou usar a regra que a IUPAC me deu. Eu vou chamar todo mundo de fenol. Todo mundo de fenol, tá? Tá, só que nesse aqui, ó, eu tenho um metil ligado no anel. Então, eu já vou usar a palavra fenol, obviamente, me referindo ao anel com OH. Fenol, anel com OH. Aí eu tenho que dizer que em um dos carbonos eu tenho metil. Gente, aqui nós precisamos numerar os carbonos. Como que a IUPAC pede para você fazer numeração de carbono? Você vai começar a partir do carbono que tiver o grupo funcional. Então, esse carbono aqui é o 1, ó. E aí a numeração segue, nesse caso, o sentido horário, né? Horário. Então, esse aqui é o carbono 3, ó. Vê se tá certo. Então, ai, peraí que tá, a lousa tá muito borrada, peraí. Uh, ai, caralho de lousa. Alô, pronto. Agora, olha, já piorou de novo essa merda. E aí? Fala a palavrinha pra eu ficar feliz, vai. Fala a palavrinha pra eu ficar feliz. Meta. Meta. Esse aqui é o metametilfenol. Ó. O OH está no carbono 1, o metil está no 3, então você usa meta justamente para a numeração 1, 3. Você pode chamar de metametilfenol, também poderia chamar de 3-metilfenol, tá? 3-metilfenol também é uma possibilidade. E esse aqui, velho? Escolhe um OH e chama de fenol. Vai falar fenol, fenol? E aí? Como que eu vou chamar um OH junto com a cadeia? Porque assim, quando eu falo fenol, eu estou englobando o anel mais um OH. Eu preciso dizer que no outro lado do anel tem um outro OH. Como está do outro lado do anel, eu vou usar que número aqui? 4. Então fica assim, ó. Para hidroxifenol, tá? Quando você vai dar nome para uma hidroxila da cadeia, eu estou tratando ela como se ela fosse uma ramificação, né? Fica para hidroxifenol ou 4-hidroxifenol. Uma coisa, tá? Dificilmente você vai ter que dar nome para fenol, gente. E pode aparecer outros elementos, ó. Aqui tem um halogênio. Então é um fenol que sofreu uma halogenação. Tá vendo? 2-clorofenol. Olha lá. 2-clorofenol, tá? 2-clorofenol. Ó, quer ver uma perguntinha boa sobre isso? Qual desses 3 fenóis deve ser mais solúvel em água? E qual desses 3 fenóis deve ser menos solúvel em água? O mais solúvel deve ser esse aqui. Tem 2 hidroxilas. E o menos solúvel, eu estou desconfiado que é esse aqui. Tá? Ele é é quase um hidrocarboneto inteiro, tá? Aqui tem o cloro, que talvez deixe o composto um pouquinho mais polar do que esse aqui, tá? Vocês percebem o tipo de questão que o cara pode fazer? Ele pode simplesmente pedir para você colocar esses 3 em ordem crescente de pressão de vapor.
em ordem crescente de ponto de ebulição, em ordem, vocês entendem? Eu consigo fazer um monte de coisas com a questão de orgânica. Então é muito raro você encontrar uma questão de orgânica que só tenha função orgânica no assunto. Cada item ele vai cobrando alguma coisa, tá? Hum. Próxima função. A gente falou de álcool, falou de fenol. Agora vamos falar do enol. Enol. Qual é o plural de enol? Enóis. Hum. Ô, gente, em que circunstâncias na nomenclatura de um composto a gente usa o infixo em? Quando o composto tem ligação dupla entre carbonos, não é? Então, esse enol tem esse nome, não é à toa. Esse em, gente, vem justamente do fato de que na cadeia do enol eu vou ter necessariamente dois carbonos fazendo dupla. E tem uma outra coisa. Em um desses carbonos, ou nesse, eu tenho hidroxila. Então, qual é a diferença substancial de uma hidroxila enólica para uma hidroxila alcoólica? A hidroxila alcoólica, ela está ligada a um carbono saturado. A hidroxila enólica está ligada a um carbono sp2. E a hidroxila fenólica está ligada a um aromático. Cuidado com essas palavras. Hidroxila alcoólica, hidroxila enólica, hidroxila fenólica, tá? O jeito que a hidroxila está ligada muda o composto, beleza? Gente, de enol tem muito pouca coisa para falar por enquanto. Tem uma história sobre o enol que eu vou dar na aula de isomeria, tá? Eles são, deixa eu colocar aqui o que a gente pode por hora falar. São compostos quimicamente instáveis. Quando a gente fala de composto instável, do que eu estou falando? Me dá um exemplo de um composto instável que a gente estudou há algum tempo atrás, é muito famoso. Vou matar vocês. Na aula de reações. Ácido carbônico. Carbônico e uma base muito instável. Hidróxido de amônio, NH4H. Na orgânica, eu também tenho alguns instáveis. Os enóis. Então, são compostos quimicamente instáveis, podendo se transformar em aldeídos ou cetonas, dependendo da posição da hidroxila. Dependendo da posição da hidroxila. Para quem lembrar um pouquinho mais de orgânica, quando a gente estuda isomeria, tem um caso de isomeria lá meio estranho chamado tautomeria. Vocês lembram dele? A tautomeria é um caso muito raro de isomeria, onde um isômero se transforma. É uma reação, é uma reação muito louca, porque é uma reação intramolecular. A molécula do composto reage com ela mesma, dando origem ou a um aldeído ou a uma cetona, tá? Eu não vou falar da reação agora, até porque a gente nem viu aldeído nem cetonas, tá? Mas conforme a gente for estudando orgânica, a gente vai falar sobre essa reação. E eu vou contar por que o enol é instável. Porque tem essas perguntas. Tá, o enol é instável, beleza, mas por que essa porra é instável? O problema do enol tá aqui, ó. Tá vendo essa hidroxila ligada a um carbono sp2? Vocês lembram que aqui, uma das ligações a gente chama de ligação pi?
Vocês lembram que uma dessas ligações, a que a gente chama de ligação pi, é uma ligação fraca? Tá? Tá. Essa ligação pi, fraca, está perto de um oxigênio, não está? E vocês devem lembrar que oxigênios são átomos eletronegativos. Então, o que, que acontece com enóis de maneira geral? Quando um enol é produzido por alguma reação química, alguma merda, o que acontece é que o enol se forma. Este oxigênio aqui, ó, tá vendo esse oxigênio? Como ele é um elemento eletronegativo, ele vai literalmente puxar o par de elétron da ligação pi. Então, ó, o oxigênio, o oxigênio atrai a ligação pi da cadeia. Agora, olha só, olha que loucura. Quando o oxigênio atrai a ligação, o que, que eu quero dizer com atrair a ligação? Ele vai puxar um par de elétron para perto dele. Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Aqui tinha uma dupla, não tinha? Ah, o que vai acontecer? A ligação pi vai pular de carbono, ó. Uma dessas ligações aqui, literalmente faz isso aqui, ó. Oi, puf. O oxigênio puxa o par de elétron para perto dela. Aqui. Tudo bem? Só que tem um problema. Quantas ligações o oxigênio está fazendo aqui, ó? Duas. Ele precisa fazer duas. Tá. Quando a ligação dupla for atraída para o oxigênio, duas coisas aconteceram. O oxigênio precisa se livrar desse hidrogênio e o carbono aqui do ladinho, coitado, ó, acabou de perder uma ligação. Imagina que o carbono aqui, ó, ele está fazendo quatro ligações, esse aqui também, ó. Ó. No momento que a dupla e vem para cá, esse carbono ele perde a tetravalência. Como que a molécula contorna isso? Tá vendo esse hidrogênio aqui, ó? Ele sai daqui e vai para o outro carbono. Ele migra, ele faz isso aqui, ó. É muito bizarro. É o vixe. Depois eu vou contar um vídeo que eu vi no Instagram também. Aqui o carbono ele está fazendo uma simples com OH, não tá? Para esta simples virar uma dupla, o hidrogênio sai daqui, ó. Então eu transformo uma hidroxila em uma. O que, que é isso aqui? Então, não sei se é uma acetona. Pode ser que aqui tenha um hidrogênio, aí vai ser um aldeído. Ou pode ser que aqui tenha um carbono, aí vira uma. Agora, o que é C dupla O? Só ele. É uma carbonila. Isso aqui chama carbonila. Então, mano, é uma reação muito louca. É uma reação intramolecular que transforma hidroxila em carbonila. Pasmem, tem um tipo de reação que acontece dentro da respiração celular. É uma transformação de um enol numa carbonila, tá? Beleza? Então eu transformei um enol numa carbonila. Eu juro por Deus, tá, gente? Se cair questão de enol, ele vai explicar essa reação, tá? Quando é que a gente vai falar sobre ela? Com mais detalhes? Na aula de isomerias, tá bom? Então guarda ali, tá? Essa reação se chama tautomeria. Tautomeria, tá? Dificilmente você vai ter que dar nome para um enol. Adivinha por quê? Por que que dificilmente você vai dar nome para um enol?
Porque ele é instável. Você não consegue ir numa loja de produto químico e falar, me vê um enol aí. Não dá. O tempo de vida dele é muito curto. Ele é uma molécula geralmente produzida em alguma reação e logo após ela é produzida, ela sofre decomposição, tá? Agora, se eu precisar dar nome para essas maldições, como que eu faço? Cara, você vai dar nome para o enol como se ele fosse um álcool. Ô, gente, você tem dois tipos de enol na vida. Deixa eu desenhar eles aqui e aí eu mostro. Ó. Você tem dois tipos de enóis na vida. Ó. Opa, opa, aqui. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ó. Dá uma olhada nesses dois enóis. Tenta descobrir o que eles têm de diferente. A posição da hidroxila. Quando, bom, no enol, a hidroxila, ela está sempre ligada a um carbono com dupla, tá? Sempre. Dado que a hidroxila está ligada a um carbono com dupla, das duas, uma. Ou a hidroxila está ligada no carbono da ponta, ou a hidroxila está ligada no carbono do meio. Tudo bem? Dependendo da posição em que a hidroxila está ligada, a gente vai dar um nome para o enol. Quando a hidroxila está ligada no carbono da ponta, eu chamo esse enol de enol terminal. Terminal. Porque a hidroxila está no carbono terminal, carbono da ponta, o carbono primário. Tá? Quando o OH estiver num carbono que não é o da ponta, eu vou chamar ele de enol geminal. Enol geminal. O que é uma casa geminada? Grudada na outra. Então, o enol geminal é quando o OH está entre dois carbonos. É um OH geminado, digamos assim, tá? Esses nomes, eles são importantes só para você saber a posição da hidroxila, tá? Por quê? Porque dependendo do tipo de enol, ele vai virar ou aldeído ou cetona. Por exemplo, se o enol for terminal, a hora que ele sofrer tautomeria, ele vira aldeído. Se o enol for geminal, a hora que ele sofrer tautomeria, ele vira o quê? É isso que é a história. Vocês já entenderam o negócio, tá? Porque você sabe que o C dupla C vai virar C dupla O. Se o enol tiver com OH na ponta, pessoal, ele vai formar um C dupla O na ponta. Se o OH estiver no meio, ele vai formar um C dupla O no meio. Então você consegue prever o que vai acontecer com o enol pela posição da hidroxila. Tá bem? Beleza? Agora, como que eu dou nome para eles? Como se fosse um álcool. Como se fosse um álcool. Ó, um, dois, três. Top. Hidroxila no carbono 2. Então vou escrever, ó. Prop 1 em 2 ol. Olha que horrível. Prop 1 em 2 ol. Hidroxila no carbono 2, dupla no carbono 1, tá? Eu comecei a numeração, veja, da extremidade da direita, que é a extremidade mais próxima da dupla, tá? E esse? Prop, prop 1 em 1 ol. Olha lá. Olha que beleza. Prop 1 em 1 ol. Tá bom? Conseguimos fazer mais uma? Oi. É a mesma coisa. Você vai saber que é um enol por causa do en. Então não vai dar divergência no nome. Quer ver? O que eu sugiro também que vocês tomem cuidado?
Quer ver? Aí já pensando numa eventual pegadinha de vestibular, vai. Mas assim, ó, olha para esse álcool aqui. Não, 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 não quero isso não. Eu quero isso aqui, ó. Pronto. Ó. Olha para essa molécula aqui e olha para essa. Aqui eu entendo que é um enol, né? Isso aqui é um enol? Não. O que que é isso? É um álcool. Como é que eu dou nome para ele? Prop. Ah. Um em, aliás. Ah, é o salário? Ai, meu Deus do céu. Sair daqui e comprar uma lancha, né? Vocês perceberam como é que o Robertson e a Priscila tratam esse pessoal, né? Olha o estado dos caras, olha a festa que os caras fazem quando ganham dinheiro. Ô, gente, olha para isso. Olhando pelo nome, dá para saber se isso é um álcool ou um enol? Dá, dá. Por que que dá? Porque olha onde está a dupla e olha onde está a hidroxila. Vocês perceberam que elas estão em carbonos diferentes? Então isso é um álcool. Isso é um álcool, tá? Ó, mesmo tendo en no nome, tá? Então tomar só cuidado, porque só pelo nome, para você saber se é um álcool ou um enol, você vai ter que desenhar. Porque vai aparecer álcool que tem a en no nome também, tá? Beleza? Vamos falar de éter? Deixa eu ver se tá tempo. Como é que tá aqui de horário? Dá. Éter, gente. Éter. O que significa a palavra éter? Éter é uma coisa sutil, volátil, etérea, delicada. Os éteres, eles são compostos muito, 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 muito parecido com hidrocarbonetos, tá? Vamos escrever aqui. Éteres. Plural de éter, étere. Vocês lembram que quando eu fui definir aleto, eu falei que os aletos eram derivados de hidrocarbonetos? Muito bem. O que que é um éter? Presta atenção porque você vai ouvir uma definição de éter que você nunca ouviu na sua vida. Presta atenção. São derivados de hidrocarbonetos nos quais um hidrogênio foi substituído, foi substituído pelo grupo alcoxi, pelo grupo alcoxi. Bom, a gente, no começo da aula, em algum momento aqui, a gente falou do grupo alcoxi. Ah, foi aqui, ó. Tá vendo esse grupo aqui, ó? Ele é um grupo do tipo alcoxi. Aí você fala, Danilo, mas o que diabo é um grupo alcoxi? Um grupo alcoxi é uma cadeia carbônica conectada a um oxigênio. Sabe quando tem metil? Tem o metóxi. Etil, etóxi. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, isso aqui é um grupo alcoxi. Quer ver um outro grupo alcoxi? Ó, ó, tá? São exemplos de grupos alcoxi. Agora vamos ler a definição de éter. O éter é derivado de um hidrocarboneto
sendo que eu vou tirar um hidrogênio e colocar um grupo alcoxi. Então, grosseiramente, o que eu tenho é isso, ó. É um hidrocarboneto ligado com um grupo alcoxi. Puta, professor, eu não aprendi assim no cursinho. Eu sei que não. Eu também não aprendi assim no cursinho. Por isso que você não sabe dar nome para éter. Quando a gente aprende éter no cursinho, a gente aprende de um outro jeito meio nada a ver. A gente aprende que o éter é um composto onde o oxigênio está entre dois carbonos. Agora veja como faz sentido isso. Isso aqui é um grupo alcoxi. Então eu vou escolher aqui um hidrocarboneto qualquer. Ó, como chama esse hidrocarboneto que eu estou desenhando aqui no quadro, ó? Propano? Tá bom. Eu vou tirar um hidrogênio do propano e vou meter um alcoxi. Vamos colocar um alcoxi pequenininho, tá? Esse aqui? Coloca ele aqui, ó. Isso é um éter. Olha o que aconteceu. OCOC. Tudo bem? Tá aqui. Como que eu dou nome para um éter? Bom, para você dar nome para um éter, o que que você vai fazer? Você vai enxergar o hidrocarboneto como uma cadeia principal e o alcoxi como uma ramificação. Então, olha para esse pedaço da cadeia aqui, ó. Só que é a cadeia principal. E esse aqui é o alcoxi pendurado nela, não é? Então, olha o que eu vou escrever. Um metóxi propano. Opa, peraí. Um metóxi propano. Ó. A cadeia de três carbonos é a cadeia principal. O grupo metóxi está ligado no carbono da ponta. Então fica um metóxipropano. Um metóxipropano. Vou dar um outro exemplo, tá? Hum, Outro éter. Claro que na hora lá de você identificar a função, você não fica pensando desse jeito. Ah, hidrocarboneto. Você vai bater o olho no composto e vai perceber o oxigênio entre carbonos. Mas por que que eu preciso que você entenda isto? Porque se você entender isso aqui, você dá nome para qualquer éter. Quando a gente aprende éter no cursinho, o professor ensina de um jeito tão tosco. E eu falo isso porque eu também ensino, tá? De falar assim, o primeiro nome termina com oxi, o segundo termina com para. Então, larga a mão daquilo. Se você tentar usar aquela regra, você não consegue dar nome para éter desse tipo aqui, ó. Você vai dar nome para os éter idiota, metóxi, metano. Se aparecer um éter meio loucão assim, você já dá problema. Então, o que que eu estou te convidando a fazer? A olhar para aquela molécula desse jeito aqui. Então, o primeiro problema que eu tenho para dar nome para um éter desse tamanho é identificar o que é alcoxi e o que é cadeia principal. Como que a gente identifica uma cadeia principal? Pelo tamanho. Então, veja, eu tenho duas possibilidades aqui, vê se você concorda. Ou a cadeia principal é essa, e o alcoxi é isso aqui, ó. Ou a cadeia principal é essa, e o alcoxi é isso aqui.
Entenderam o que eu estou falando? Qual que eu vou escolher como cadeia principal? A maior. Então, a cadeia principal é essa aqui, ó. Então, tudo isso que está pendurado aqui, ó, vai virar o quê? Alcóxe. Vai virar um alcóxe. Nesse caso, o meu alcóxe se chama etóxi. Ó, etóxi, tá? Beleza. Então, vamos dar nome para o composto, vai. Cadeia principal tem 4 carbonos. Tudo com ligação simples. Então, fica butano. Butano é o nome do hidrocarboneto. O alcóxi, ele vai entrar com ligação. Etóxi. Em que carbono o etóxi está ligado? No 2. Então fica 2 etóxi butano. Tudo bem? Olha para a maior cadeia, chama ela de principal. Inclusive, você pode ter éteres meio loucaços. Por exemplo, quer ver, ó? Você pode ter compostos assim, ó. Ó, aqui é um diéter. Diéter, tá? Ó, quem é a cadeia principal? Zup. Eu tenho um metóxi e outro metóxi. Cada um em um carbono, né? Então fica assim, ó. 1,2 dimetoxi, o quê? Butano. Acabou. Butano. Tá bem? Dimetoxibutano. Fechou, gente? Só para a gente encerrar mesmo, juro. O que que eu preciso saber de propriedades, tipo, físicas de éteres? Então vamos lá. Propriedades que vale a pena citar. Gente, pensa num hidrocarboneto. Pensou? Éter é a mesma coisa. Em termos de propriedade, eles são muito famosos, muito parecidos. Eles são hipo não, eu ia falar hipoalergênico. Lipofílicos, voláteis, tóxicos, inflamáveis, explosíveis. Inflamáveis, explosivos. Inflamáveis e explosivos. Os éteres são tão explosivos, gente, que eles podem fazer uma coisa chamada combustão espontânea. A combustão espontânea é um negócio, normalmente o combustível queima quando você solta uma faísca. Precisa de uma energia de ativação. Esse bagulho é tão explosivo que se você esquentar ele um pouquinho, ele já explode. Ele consegue entrar em combustão sem faísca, só aumentando a temperatura um pouquinho dele, tá? Então, por exemplo, em laboratórios onde se usam éteres, o pessoal guarda em geladeira, guarda na geladeira. Tá? Uma temperatura como é daqui de Cuiabá, 34, 35 graus, já é suficiente para explodir o éter, tá? Beleza? Vamos embora? Para que que a gente usa éter? Se na nossa vida? Só se você for refinar cocaína. Aí você vai precisar de éter, tá? Eu tenho o telefone de um contato, se vocês quiserem. Ah, gente, eu conheço várias coisas do submundo, tá? Não, é éter também. Acetona, éter e ácido sulfúrico. Na próxima aula eu passo a receita para vocês, para transformar pasta base. Eu sou um éter? Eu sou volátil? Eu sou tóxico? Você quer dizer que eu sou tóxico, né? Ah, aí, briga, briga, briga. Tchau, gente. Ó, 2h30 tem aula, hein? Ah, o quê?
Vocês querem que cancele a aula?